Olha, a NR13 é um universo de regras, a gente sabe, mas poucas são tão decisivas num momento de crise quanto a inspeção extraordinária e especial. O que acontece quando um equipamento de risco sofre um dano ou opera no seu limite máximo? A resposta está toda nesse procedimento, que é uma ferramenta essencial para prevenir desastres. Então, vamos mergulhar nisso e entender como funciona e por que é tão importante. Para a gente começar, vamos direto ao coração do problema. Essa pergunta aqui não é teórica de jeito nenhum. A energia que fica contida num vaso de pressão, se for liberada de uma vez, sem controle, o potencial de destruição é gigantesco. A gente está falando de eventos que podem parar uma planta industrial inteira. É por isso, exatamente por isso, que a lei é tão rigorosa. E essa seriedade toda da norma nos leva ao nosso primeiro ponto, o risco que muitas vezes não é visível, o risco oculto. A NR13 não é só um monte de papel com regras, ela é uma resposta direta às leis da física. Pensa nela como uma barreira de proteção contra os perigos reais que esses equipamentos podem representar quando a integridade deles é colocada em xeque. E olha, quando a gente fala catastrófica, não é exagero. Uma falha num vaso pode levar a explosões que destroem instalações ou a vazamentos de produtos tóxicos e inflamáveis, colocando vidas em risco e causando um dano ambiental seríssimo. O grande objetivo da norma é justamente esse: identificar as falhas críticas antes que a coisa chegue nesse ponto. Ok, então, para lidar com esses cenários de alto risco, a norma criou um mecanismo específico. É a chamada inspeção extraordinária especial. Vamos entender o que é essa ferramenta e como ela funciona na prática, porque ela é bem diferente de tudo que é feito na rotina de inspeção. O pulo do gato aqui é o seguinte: essa não é uma inspeção de rotina, ela é acionada por um gatilho, um evento específico. Imagina uma situação em que o equipamento sofreu um dano mecânico, ou apareceu uma corrosão num nível alarmante, ou ele foi operado fora dos limites de projeto. São nesses momentos que essa inspeção se torna obrigatória. Agora, para ficar bem claro, vamos fazer uma comparação. As inspeções de rotina são como aquele check-up regular no médico. Tudo programado, previsível, a gente já espera por elas. Já a inspeção extraordinária especial, essa é como ir para a emergência depois de um acidente. Ela é reativa, é urgente e totalmente focada no problema específico que acabou de aparecer. Certo. Mas como é que se organiza essa ida à emergência? A norma exige um documento formal para isso. E é aí que entra o plano de ação, que funciona como um verdadeiro roteiro para garantir que nada, absolutamente nada, seja deixado ao acaso. E essa citação aqui resume a ideia perfeitamente. Não basta só ter a intenção de inspecionar. A NR13 exige um planejamento que seja documentado, estruturado e com responsabilidades muito claras. A prevenção, nesse caso, passa obrigatoriamente pelo planejamento. Então, o que não pode faltar de jeito nenhum nesse plano? Bom, primeiro é preciso listar quais equipamentos estão na mira. Depois, detalhar as técnicas de ensaio que vão ser usadas, nomear o responsável técnico e, claro, prever todos os recursos necessários. Um ponto que costuma dar muito problema em auditorias é o cronograma. Ele precisa ser realista, com datas claras de início e fim, porque é ele que mostra o compromisso da empresa em resolver a situação com a urgência que ela merece. E por falar em responsável, a figura do profissional habilitado, o famoso PH, é central em todo esse processo. Não é qualquer um que pode assinar esse plano, não. O PH é o engenheiro que coloca o nome e o registro profissional dele em jogo, assumindo toda a responsabilidade técnica e legal. A assinatura dele é a garantia de que o plano é sólido e seguro. A essa altura, alguém pode estar se perguntando: nossa, mas por que tanta burocracia? A verdade é que a obrigatoriedade desse plano se apoia em 3 pilares fundamentais, que vão muito além de simplesmente cumprir uma regra. O primeiro pilar, e o mais óbvio, é a prevenção de acidente. O plano força uma análise proativa para encontrar problemas graves, como trincas ou uma perda de espessura severa, antes que eles levem a uma falha catastrófica. É literalmente sobre salvar vidas e proteger o patrimônio.
O segundo pilar é a rastreabilidade. Pense assim, se rolar uma fiscalização do Ministério do Trabalho, esse plano de ação é a prova, no papel, de que a empresa está ciente dos riscos e agindo de forma organizada para resolver a situação. Funciona como uma segurança jurídica para todo mundo. E, por fim, o terceiro pilar, a gestão da vida útil do equipamento. Essa inspeção extraordinária vai avaliar se, depois do dano ou daquela condição crítica, o equipamento ainda tem integridade para continuar operando com segurança ou se, quem sabe, chegou a hora de aposentá-lo. Beleza, já entendemos o que e o porquê. Agora vamos para a parte prática, o como. Essa sessão vai detalhar de um jeito bem direto como implementar esse processo todo, do começo ao fim. Esse fluxo de trabalho aqui ilustra o caminho perfeitamente. Tudo começa com a identificação dos equipamentos em risco, depois vem a análise do histórico, que é um passo crucial. Em seguida, a elaboração do plano em si, o arquivamento dele para uma eventual fiscalização e, por fim, a execução das inspeções, que vão gerar os relatórios finais sobre a condição do vaso. O mais importante é notar como cada passo tem um responsável bem definido, garantindo que nada se perca no meio do caminho. E a gente encerra com uma pergunta que fica no ar, para reflexão. A inspeção extraordinária especial não é uma questão de se vai acontecer um evento de risco, mas de quando ele pode acontecer. Ter a documentação e os procedimentos prontos não é só uma obrigação da lei, é a base de uma operação que assegura de verdade. A questão final é: a gestão da sua empresa está realmente preparada para essa eventualidade?